Salve, salve, aluna e aluno, quem é que está aqui na área? O professor Aprígio, para te convidar a assistir mais uma aula de um conteúdo, de um assunto, de um objeto do conhecimento extremamente relevante e importante, que é controle da pressão arterial. Quando eu penso em controle da pressão arterial, não tem como não dialogar com a ciência farmacêutica, com a ciência médica. Então, presta atenção, porque é um assunto que tem tudo a ver com a tua qualidade de vida. Então, o que é que eu chamo a atenção de você? Qual é o objetivo da aula da gente hoje, dessa nossa aula de hoje? É compreender que a pressão arterial refere-se à pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias, dos vasos sanguíneos, né? A pressão arterial, bem como a de todo o sistema circulatório, encontra-se normalmente em um pouco acima da pressão atmosférica, sendo a diferença de pressões responsável por manter as artérias e demais vasos não colapsados. Com qualidade desses vasos tem a ver com essa diferença da pressão que vai estar sendo exercida nele, diferente da que está sendo exercida de forma externa, ou seja, na atmosfera, no ambiente. Isso faz toda a diferença também para a nossa qualidade de vida. Mas compreender, vamos fazer aqui um recorte de uma situação hipotética. Imagina, claro, como eu falei para vocês, esse assunto tem tudo a ver com um conteúdo que é muito importante. Dialoga com as ciências farmacêuticas e a ciência médica, né? Porque, como todo mundo sabe, a importância de você ter um cuidado com sua pressão arterial, né? No sentido que tange a questão da hipotensão ou da hipertensão, e com relação às medicações, né? Que você sabe que tem muito, né? Tem os diuréticos, os antagonistas do canal de cálcio, os inibidores da ECA, né? Da enzima conversora da angiotensina, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é entender qual é a cascata química, quais são os hormônios, quais são os órgãos que estão envolvidos nesse processo de controle da pressão arterial. Se você sair daqui compreendendo isso, você vai estar dando um passo gigantesco para sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Como diria Francis Bacon, conhecimento é poder. Dito tudo isso, vamos para o nosso próximo slide. Então, suponhamos esse recorte aí. Abre essa imagem aí, por favor, Adriano. Esse recorte. A pessoa foi lá, foi aferir a pressão e viu que estava com a pressão baixa. Então, você fica imaginando quais seriam os órgãos, quais seriam os hormônios que estariam envolvidos para que essa pressão voltasse a um estado de normalidade. Então, mas vamos primeiro entender, uma pessoa com sintomas de pressão baixa, tontura, vertigem, falta de energia, fraqueza nos músculos, sensação de desmaio, dor de cabeça, cabeça pesada, entre outros. Perfeito. Então tá lá aquela pessoa nesse recorte, nessa situação hipotética, nessa espécie de exemplo, né, de historinha. E aí, a gente vai primeiro entender uma coisa. Primeiro órgão que vai estar envolvido com tudo isso, volta aqui comigo, por favor, Júlio, é o fígado. Pensa assim. Então quer dizer que o fígado dialoga com a capacidade do nosso organismo manter a nossa pressão arterial saudável, ideal para a nossa sobrevivência, de forma homeostática, de forma que garanta uma vida saudável. Sim, porque é lá que vai ser produzido esse hormônio, a chamada angiotensinogênio. Essa angiotensinogênio é um hormônio que vai ter uma importância singular, ela vai ser a precursora para justamente, já vocês vão ver que vai ter uma relação íntima com esse controle dessa pressão arterial. Ou seja, no caso do nosso exemplo aí, alguém que está com a pressão baixa, está no estado de hipotensão arterial, para fazer o quê? Uma elevação dessa pressão arterial. A partir então da angiotensinogênio, que foi liberada pelo fígado, o que é que vai acontecer? Os rins, que vocês estão vendo aí, eles vão perceber, tá? Essas estruturas que vocês estão vendo aqui, eu vou tocar nelas aqui para que você perceba. Isso aqui são os rins. Eles vão produzir um hormônio chamado de renina. Mas como é que o rins percebe isso? Devido à pressão, né, que vai estar sendo exercida nesses vasos, né? Então, ele consegue perceber através de capilares que está tendo uma alteração na pressão arterial. No caso do exemplo de hipotensão. Daí ele vai liberar a renina. Essa renina vai interagir com a angiotensinogênio, transformando ela em quê? Em angiotensina 1, que ainda não é funcional. Perceba como essa cascata química, como essa orquestra química, né, esses hormônios, justamente com esses órgãos, estão tendo uma harmonia, estão tendo um diálogo extremamente relevante para promover a homeostase, ou seja, para que o teu organismo esteja o quê? Devidamente trabalhando saudavelmente.
E aí, gente, claro, quando eu olho para isso aí, a gente já percebe, então quer dizer que os medicamentos para problemas de hipertensão têm relação justamente com esses hormônios? Sim. Então, por isso que eu falei lá no comecinho, lembra? Tem a ver com as ciências farmacêuticas, tem a ver com a ciência médica, né? Cardiologista e outros profissionais da área de saúde. Então, guarda essa informação, que faz toda a diferença. Então, a renina age na anginotensinogênio, que vai transformar-se em quê? Anginotensina 1. Mas vê só, vai ter um outro momento, aí vai ter um outro órgão, os pulmões. Lá nos pulmões, gente, que é claro, essa anginotensina 1, ela vai percorrer por todo o nosso corpo. Ao chegar aos pulmões, aí você vai estar dizendo, peraí, Aprígio, quer dizer que os pulmões têm a ver também com minha pressão arterial? Exatamente, é isso mesmo que você acabou de ver, monstrinho e monstrinha do meu coração. Se liga nessa informação. Lá nos capilares, vocês estão vendo aí uma imagem aí dessa estrutura que parece uns cachos de uva, são os alvéolos pulmonares. E aí você vai ter capilares nessas estruturas que vão justamente liberar uma substância chamada, um hormônio chamado de ECA, que é enzima conversora da anginotensina. Então, essa enzima, né, conversora da anginotensina, ela vai pegar a anginotensina 1 e vai transformar numa forma funcional, que é anginotensina 2. Vê como essa história, veja como todo esse ambiente que a gente está aqui relatando, que a gente está aqui fazendo essa unitarização, essa categorização desses saberes, são extremamente relevantes para a gente entender como é importante compreender a fisiologia do nosso corpo. Como fisiologia é muito massa, como ciência biológica é muito massa para a gente entender quem nós somos. Presta atenção, daí essa angiotensina 2 vai interagir aonde? Nos vasos sanguíneos, como vocês vão ver agora, fazendo o que a gente chama de vasoconstricção. Eu vou até pedir desculpa a vocês que houve aqui, ó, uma subtração aqui da letrinha. Mas o importante é que vocês entendam. Ela, na verdade, a letrinha, ela ficou aqui, ó. Eu acho que ela ficou brigadinha aqui, brigou com o nome. Mas enfim, mas eu quero que vocês entendam o quê? Que a vasoconstricção, ou seja, esse vaso ele vai ser contraído devido à ação da angiotensina 2. Por quê? Vai aumentar esse fluxo sanguíneo devido ao quê? Vai aumentar a velocidade desse fluxo sanguíneo, que vai fazer o quê? A elevação da pressão arterial. Por isso que, mais uma vez, vocês começam a entender aonde é que os medicamentos agem. Ou seja, é impedir, por exemplo, medicamentos que impedem, por exemplo, a ação da anginotensina 2, fazendo com quê? Para que não ocorra essa vasoconstricção, para que a pessoa tenha, por exemplo, se está no estado de hipertensão, ir para um estado de hipotensão. Então, quando você compreende essa fisiologia, você compreende até o mecanismo de ação de alguns medicamentos. Veja como a nossa aula de hoje está dialogando com a ciência farmacêutica. Preste atenção nisso, porque é extremamente importante aumentar o teu calibre mental, o teu repertório intelectual. E lembra-se, gente, esse assunto está aí para que você visite, que você também possa reverberar com quem você ama e também até com quem você não ama. Porque, gente, conhecimento é poder de transformação social. E aí, ó, quando eu vou... No segundo momento, a angiotensina 2 vai agir aonde? Na região hipotalâmica, no hipotálamo. Aonde? Na região da hipófise. No hipotálamo, vai chegar lá na neurohipófise que vai liberar o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ou seja, ele vai reter líquido. Se você retém líquido, a tendência é o quê? Você vai ter também aumento da pressão arterial. Veja como essa angiotensina 2, que é a forma funcional, vai ter uma importância singular para fazer esse controle da pressão arterial. No caso aí, para a elevação dela. Presta atenção nisso. Por isso que existem os medicamentos chamados de diuréticos. Né? Talvez você já pode ter ouvido falar de um medicamento chamado de hidrocortiazida, né? Amiodarona, né? Furosemidas, que são chamados diuréticos. Mas se liga como esse hormônio ele tem a ver com o quê? Para manter a nossa pressão arterial, ou seja, o hormônio antidiurético ele retém esse líquido, fazendo o quê? Promovendo, graças à ação da anginotensina, que é esse, vamos dizer assim, esse sinalizador hormonal químico para dizer, libera ADH para reter líquido, para justamente manter a pressão arterial elevada ou ideal para o que se espera, para o que se deseja. E aí, a gente não podia deixar também de falar das suprarrenais, que são essas estruturas aqui em cima do rim, gente, parecem umas cabeleiras, né? Estilo assim, Black Power, né?
É só chamar a atenção de vocês como é importante essas glândulas. Por quê? Claro, elas têm várias funções, mas uma delas, com a ação da angiotensina 2, vai liberar a aldosterona, que vai ter uma função direta de retenção de sais minerais, de sais, principalmente o sódio. Por isso que, mais uma vez, quando eu penso em sódio, eu também vou pensar em quê, gente? Aumento de pressão arterial. Porque quando eu tenho mais retenção de minerais no meu corpo, de sais, esses sais minerais, sódio, potássio e outros, consequentemente, eles vão ter relações íntimas com o quê? Principalmente o sódio, para a elevação da pressão arterial. Veja como todo esse saber, todo esse conteúdo, ele fortalece, ele te dá a oportunidade de entender como a fisiologia do teu corpo, como essa cascata química, como essa orquestra química tem a ver com a tua qualidade de vida. E aí, eu não poderia deixar de falar nesse momento, né? Você precisa saber. E aí, talvez você esteja se perguntando, o que é que eu preciso saber? É exatamente isso aqui. Hipertensão. Já que a gente falou, né, nesse primeiro momento, naquele primeiro momento da nossa aula, a gente iniciou, né, aquela nossa protofonia, né, naquela nossa abertura, a gente falou lá de hipotensão, nada mais do que falar agora de hipertensão, que é algo que, se a gente não se cuidar, que é uma doença silenciosa, mas que mata muito, não só no Brasil como no mundo. E tem a ver, gente, com questões comportamentais e nutricionais. Ou seja, o teu comportamento e a maneira como tu se cuida na tua prática de exercício físico, na tua alimentação, impacta positivamente ou, todavia, contudo, entretanto, negativamente. E aí, não poderia deixar de chamar a atenção de vocês. Causas da hipertensão. Pressão alta. Hereditariedade, ou seja, existem fatores genéticos, tá? Que estão intimamente associados. E lembre-se que a hereditariedade está associada ao quê? Que é aquilo que é passado pelos parentescos, ou seja, por sua mãe, pelos seus pais, ou seja, tem a ver com a tua genética. Lembrando que nem sempre aquilo que é genético tem a ver com hereditariedade. Uma boa parte da pressão arterial está associada a isso. E aí, obesidade, e aí você percebe nitidamente como é relevante esse cuidado com o controle do teu peso corporal, né, teu IMC, a tua massa corporal. E é um assunto que só esse quesito daria para a gente ter uma aula só falando sobre isso. Mas todo mundo sabe a importância da prática de exercício físico, a prática de se manter um peso ideal para a tua altura, né? E isso faz toda a diferença também quando a gente pensa em pressão arterial, quando a gente pensa, ou melhor, quando a gente pensa em hipertensão e pressão alta. Estresse, isso mesmo que você viu, o estresse também é um fator que corrobora para um comprometimento da qualidade da tua pressão arterial, que seria ideal para a tua qualidade de vida. Alimentação não saudável, né? A gente hoje está sendo, vamos dizer assim, bombardeado, né, com alimentações super processadas, que fazem com que o organismo viva inflamado, comida que tem muitas mesmo, açúcar, gordura, sódio. Um exemplo são os fast foods da vida, né? Mas fica o alerta para que você tenha esse olhar crítico e reflexivo com relação àquilo que você come. Não esqueça, você é aquilo que você come. Porque corpo sã, mente sã. Preste atenção nisso. Excesso de sal. A Organização Mundial da Saúde, gente, declara com letras garrafais: o brasileiro consome muito sal. Se você for ver as estatísticas, é algo assustador. A maioria dos alimentos que você consome, principalmente os alimentos industrializados, tem como principal conservante quem, gente? Sódio. Olha aí, ó. Se liga nessa informação. Eu espero, gente, que a partir de tudo isso que foi dito, que você saia dessa sua zona de conforto, que gere em você essa inquietação, essa insatisfação positiva, para que você, repito, saia do reino da necessidade para o reino da liberdade. Para que você seja um sujeito crítico e reflexivo. Dito tudo isso, vamos para nossas referências bibliográficas. Isso. Volta aqui comigo, por gentileza, meu estimado amigo Adriano, porque Tio Aprígio já quer se despedir de vocês dizendo o quê? A grande felicidade por estar nesse momento aqui com você. Claro, eu não podia deixar de registrar aqui o meu agradecimento à produção, especificamente na pessoa do Adriano, a minha amiga Bárbara, como eu sempre gosto de dizer de forma redundante, é uma gigante, alguém que tem como grande papel mediar esse ambiente de inclusão. Porque, gente, a gente não veio aqui para construir muros, nós viemos aqui para construir pontes. Dito tudo isso, abre essa imagem aí, por favor. Fui!